Preparação para a renovação da consagração a Maria Santíssima. 12º dia. Jamais se queixem das criaturas. Por que não sofrer? Essa seria a pergunta. Por que não sofrer? Se o sofrimento faz parte do nosso crescimento humano, também do nosso crescimento espiritual. E numa família isso é normal, né? E por termos diferentes pessoas de idade numa família, como no nosso caso, se vê que cada um sofre de uma forma diferente e vê a vida de uma forma diferente. Eu, por ser jovem, vejo o sofrimento de uma forma diferente. Por exemplo, todo jovem quer viver, quer ter a vida, isso é normal e faz parte. Então, o nosso sofrimento de um jovem seria a solidão e o desprezo. Esse é o sofrimento do jovem na atualidade e sempre foi. O próprio Cristo era jovem, morreu com 33 anos de idade, também era jovem. Então, penso que ele morreu na cruz praticamente sozinho, só tinha sua mãe e um outro discípulo, e Madalena, entre pouquíssimas pessoas. Então, o próprio Cristo, por ser jovem, morreu com 33 anos, jovem e sozinho na cruz. Isso é o certo, esse é o tipo, digamos, o segredo, sofrer com Deus, porque não existe sofrimento sem Deus, porque a cruz, o significado da cruz, Jesus sofrendo na cruz, a cruz não é o sofrimento, a cruz é o amor que Deus fez pra gente. Então o que a gente tem que fazer para enfrentar isso aí, para poder... Existe solução, claro, são soluções que aparentemente são fáceis, mas requer firmeza, em primeiro lugar firmeza. Tem que ter uma firmeza muito forte, tem que ter uma fé. O que é aquela fé? Não é aquela fé de que uma coisa é impossível, não. Uma fé e valores. Tu tem que acreditar em Deus, porque o sentido do sofrimento é acreditando em Deus. Tu não pode ser um cristão, um católico, que tem vergonha, que tu não expressa aquele sentimento teu. A tua vida tem que ser um livro aberto. Então tu não pode testemunhar uma coisa que tu não vivencia. Ou tu é um católico, não é nem praticante que eu estou dizendo, eu estou dizendo assim, ó, católico, ou tu é religioso ou tu é ateu. Pronto. Ateu é aquele que não acredita em Deus. E também é normal na família o exemplo, a prioridade é o exemplo. Numa família precisa-se ter exemplos, pais, sempre o mais velho sempre vai dar o exemplo. Nós temos aqui a mãe, o pai e a avó também, que tem 90 anos. Então, o exemplo que ela dá da fé é que hoje nos dá essa fortaleza e nos mantém na fé a família toda. Então, o exemplo e tudo que deixamos, os mais velhos deixam para os mais novos, é o que vai ficar na nossa memória, na nossa lembrança, e que também pode, muitas dessas coisas, a gente levar para os nossos filhos e também para os mais novos da família também. Mas isso aí é uma coisa que a gente está falando porque a gente vivenciou isso aí na prática. O que é a Europa? A Europa hoje em dia é humanismo, relativismo, é tudo ismo. O que quer dizer isso? Longe de Deus, tiraram Deus é o homem que ele sabe tudo, ele pode resolver tudo. Então a consequência disso qual é que é? O sofrimento. Hoje em dia tu quer fazer o quê? A pessoa sofre, mas para não sofrer, eutanásia. Para não sofrer, tira uma criança inocente. E assim sucessivamente. Por quê? Porque não tem base, não tem suporte. Só consegue enfrentar o sofrimento se tu tem Deus na tua vida. Porque sim, do contrário... E as pessoas só não conseguem carregar a cruz, acham muito pesada, porque a própria cruz... ela vem da própria pessoa, e se ela tem fé, aquela cruz vai ficar suportável. E as pessoas hoje em dia cometem erros porque não querem carregar uma cruz, não querem enfrentar um problema. Então essa cruz torna-se pesada e muito sofrida. E se consegue carregar, muitos conseguem carregar, e eu vejo isso por causa da fé em Deus, porque Deus ajuda a carregar, o próprio Cristo ajuda a carregar. Sem Cristo fica muito pesado, e com Cristo a cruz vai ficar muito mais leve, porque Ele mesmo está ajudando a carregar a nossa cruz. Para finalizar, eu queria deixar assim, uma experiência que eu vivenciei na prática aqui na Europa. Eu tive uma experiência que nós fomos chamados como família, testemunha de Jeová, tudo. Então nós somos católico apostólico romano. E o que ocorreu? Em Nazaré, vou citar o local, Nazaré. Eles chamavam nós de apóstolos. Então aquilo ali foi uma coisa assim, uma experiência muito
interessante, gratificante, porque a gente foi comparado com apóstolos. Então significa que num lugar de praia, em um lugar assim bem diversificado de pessoas, nós fomos reconhecidos como pessoas seguidoras de Cristo. Então a família como toda. Então isso é muito importante. A pessoa não ter vergonha. Tu quer agradar todo mundo, tu nunca vai conseguir agradar as pessoas. Então tu tem que demonstrar no teu jeito de pensar, no teu jeito de agir, exatamente o que tu vivencia. Cada ano, cada renovação de consagração é uma coisa nova na vida da gente. Leitura bíblica. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferecei-lhe também a outra. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nunca vos queixeis deliberadamente, nem murmures das criaturas de que o Senhor se serve para vos pôr à prova. Diante do sofrimento convém, na verdade, saber distinguir 3 espécies de lamentações. A primeira é involuntária e natural. É a do corpo que geme, que suspira, que se queixa, que chora e se lamenta. Nesse caso, não há qualquer culpa, como já referi uma vez que a alma, no mais profundo do seu ser, aceita a vontade de Deus. A segunda é razoável. É quando alguém se queixa e revela o seu mal aos que lhes podem valer, como seja um superior ou um médico. Esta queixa pode vir a tornar-se imperfeição, se vier a fazer-se com insistência, porém não deve considerar-se como pecado. A terceira é pecaminosa. É quando alguém se queixa do próximo, quer para se aliviar do mal que o mortifica, quer para se vingar, ou ainda quando deliberadamente se queixa do sofrimento que o atinge, acrescentando a tudo isso a impaciência e a murmuração. 13ª regra. Aceitem sempre a cruz com gratidão, e quando Deus, que é todo bondade, vos favorecer com alguma cruz mais relevante, agradecei-lhe de modo especial. 14ª regra. Carreguem algumas cruzes por livre escolha. Se vierdes a ser, de verdade, amigos da cruz, o amor, que é sempre inventivo, vos fará encontrar 1001 pequenas cruzes, com que vos enriquecereis, sem dar por isso e sem perigo de vaidade, que se mistura frequentemente à paciência. Orações preparatórias. 12 dias preliminares. Vinde, Espírito Criador. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Ao Deus Pai se dê a glória,
ao Filho ressuscitado e ao Espírito Paráclito, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave estrela do mar. Ave do mar, estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquela ave, do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Por fim, rezai o terço, cumprindo com o pedido de Nossa Senhora em Fátima. Rezai o terço todos os dias. Rezai, rezai muito.